Olá, meu nome é Verônica, eu sou criadora do Ateliê 82, eu atuo desde 2017 nessa área de costura criativa. E lá na época, lá no começo, eu criei para mim uma ferramenta, porque eu queria saber exatamente quanto custava cada pedacinho de tecido que eu usava para poder fazer as minhas peças, para poder ter um preço justo, que eu não ficasse no prejuízo. E aí eu comecei a contar sobre isso no meu Instagram, e algumas outras artesãs me pediram para compartilhar a ferramenta, mostrar como eu fazia, enfim. E há mais ou menos uns 5 anos atrás eu criei esse kit de precificação. Era um kit gratuito, que eu tinha até feito um vídeo no YouTube, num outro canal meu, explicando como funcionava esse kit. Porém, 5 anos atrás ele ficou bem obsoleto e algumas informações não estavam tão completinhas assim. Então agora eu resolvi, agora em 2026, recriar esse kit com alguns upgrades importantes e que mudam todo o jogo. E agora ele é uma versão paga, né, uma versão premium, porém é um preço bem acessível, então o valor que você paga por ela não chega nem aos pés do valor real que ela tem ali de agregar ao seu negócio, de fazer, evitar desperdícios, evitar prejuízos ali do preço um pouco mais barato do que deveria. Enfim, então, deixa eu apresentar para vocês a planilha. Lembrando que, além dessa planilha, você recebe um e-book de precificação, explicando um pouco mais detalhadamente essa parte de custos fixos, tá? E de bônus, 7 dias depois da sua compra, você recebe um bônus em relação a scripts de venda, a objeções. Então, é realmente para poder fechar ali a tríade da ferramenta perfeita para você precificar corretamente. O e-book, para te ensinar sobre custos fixos e variáveis, a calculadora, que realmente vai te ajudar ali a precificar produto por produto, e o e-book bônus, que é a questão da venda depois, como você vai comunicar esse preço para os seus clientes, tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar a planilha. Bom, vocês vão ver que tem aqui na primeira aba, é uma aba que chama Início, tá? E nessa aba a gente tem explicações de como vai funcionar isso. Então, aqui temos a configuração, que você vai informar o seu salário mensal que você deseja, os dias que você vai trabalhar, os custos fixos. Então, aqui você vai preencher, você vai alimentar essa planilha com todas as informações que você tem ali, para que a planilha possa calcular para você depois, peça a peça, como vai ser, tá? Lembrando que a planilha ela calcula o custo de hora e o rateio automaticamente, então você não precisa se preocupar com isso. Você vai observar que conforme você for preenchendo os itens ali, já vai preenchendo, vai calculando automaticamente, tá? Então não se preocupe com isso. Outro detalhe importante, tá? A planilha ela vai ter entregue dessa forma aqui, um link de Google Drive, então você não precisa nem ter Excel no seu computador, você consegue acessar do celular, realmente para ficar bem acessível e para que todas consigam mexer, tá? Então, seguindo aqui, temos a seção de calculadora, que é realmente onde ela vai começar a efetuar os cálculos. Então, é onde você vai preencher o tamanho de tecido, os aviamentos que você vai usar, os acessórios, etiqueta, sacola, enfim, tudo você vai preencher ali, tá? Então, o campo de frete, uma coisa muito importante que foi um upgrade, assim, um upgrade master que eu fiz nessa planilha, é a questão do frete. Por quê? Porque acontece que você vai lá, compra 2 metros de um tecido e paga R$ 20 de frete. Ou seja, teoricamente, você pagou R$ 10 de frete a cada metro do tecido. E aí você esquece de colocar esse custo que você teve no seu produto. Você coloca só o preço do metro do seu tecido, né? Ali. E era o que eu fazia antigamente na versão 1.1, 1.0, né? Dessa planilha. Então eu esquecia completamente que tinha um frete. Então ficava ali um dinheiro gasto no frete que eu não repassava para o meu cliente, né? Então eu acabava, de certa forma, entrando em prejuízo. Não tinha um prejuízo completo, porque o meu lucro era uma porcentagem de lucro ok, porém não era aquela porcentagem de lucro real que eu tinha. Eu tinha um lucro um pouco menor, porque esses gastos invisíveis ficavam ali perdidos ao longo do caminho, tá? Então, aqui temos também a seção de embalagem e representação. Então, cada produto que você, cada pedido que você embala, que você entrega, o que, que você gasta de sacola, de cartãozinho de agradecimento, de plástico, de laço, tudo que você usa para poder fazer aquela sacola, tá? E a mão de obra, os custos fixos que são calculados automaticamente, tá? E aí, um upgrade também muito legal que me sugeriram é o banco de materiais. Como assim? A gente vai ter uma última aba aqui, se chama banco de materiais. Nela você vai poder colocar todos os materiais. Vamos supor, eu vou usar um material manta R2. Aí você fica, caramba, quanto é que eu paguei mesmo no metro da manta R2? Eu já não lembro. Vai correr para procurar notinha, procurar e-mail que você recebeu de site para saber quanto é que você pagou. Então ali não, ali você já vai preencher. É realmente um banco de dados para você consultar, tá? Ele não puxa automaticamente, mas você consegue abrir ali na hora e consultar rapidinho. A manta R2 custou tantos reais o metro,
o enchimento custou tanto, sei lá, o viés custou tanto, o zíper de metal custou tanto, então você consegue ver quanto custou realmente cada coisa para você poder preencher ali. Inclusive, você pode colocar do lado ali uma observação do frete que você gastou na hora que você for colocar, o cálculo ficar mais fiel, tá bom? E aqui, informação importante, tá? Campos com fundo amarelo clarinho, você vai preencher sozinha. Campos com fundo rosado, calculado automaticamente. E campos com fundo verde são resultados por canal de venda, é o resultado final que você vai ver ali na sua calculadora, tá? Passamos agora, então, para a segunda aba, que é a aba de fato da calculadora. Então, vamos lá, dados base do seu ateliê. Começamos aqui por valor da hora de trabalho. Então, você vai preencher aqui quanto você quer ganhar por mês. Vamos supor, eu quero ganhar 3.500 por mês, tá? Para você, de Prolabore, tá? Não é faturamento, não é lucro, é para você. Então, aqui. Quantos dias eu vou trabalhar por semana? Eu vou trabalhar 5 dias, mas eu vou trabalhar 8 horas por dia. Vamos supor que você trabalha full time nisso. Né? Então, ele já vai calcular aqui para você que cada hora de trabalho sua vai custar R$ 21,88 com base em tudo isso que você preencheu aqui, tá? Depois temos os custos fixos mensais, que aí você vai ter que calcular mais ou menos internet, aluguel, contador, impostos, tudo que você gasta em relação ao seu ateliê. E vai colocar uma média de peças que você vai produzir por mês. Vamos supor, eu vou produzir 2 peças por dia, eu vou produzir 60 peças ao longo do mês ali, considerando folga, tá? Então, 3 peças num dia, 2 no outro. Uma média do mês de 60 peças. Então, cada peça vai ter um custo fixo de R$ 11,67, com base nesses custos fixos mensais que eu coloquei aqui, tá? Valor totalmente hipotético, aleatório, você vai calcular o seu e vai colocar aqui. Essa é uma atualização que eu fiz, por isso que eu coloquei um novo aqui em relação àquela primeira versão gratuita, que é os custos invisíveis que eu também não estava considerando. Então, agulha, sei lá, amolar uma tesoura, arrumar alguma ferramenta, quanto é que eu gasto por mês para isso? Vamos supor, manutenção da máquina de costura, eu faço a manutenção a cada 6 meses, então eu pago, sei lá, R$ 120 para fazer manutenção a cada 6 meses, então eu vou dividir 120 por mês, e aí nós vamos ter R$ 20, por exemplo. E aí eu vou calcular aqui que eu vou ter que gastar ali R$ 20 de manutenção por mês, ou guardar esses R$ 20 para que eu possa juntar os 120 em 6 meses e possa fazer ali a minha manutenção sem ter que ficar dependendo de cartão de crédito, ou ficar adiando porque não tem dinheiro, ter que tirar de investimento que você tem que fazer para poder pagar a manutenção de máquina, tá bom? Outros custos invisíveis ali, óleo, bobina, material de limpeza, tudo que você usar ali, que a gente sempre nunca considera, né? Na verdade, quase nunca considera, coloque aqui, tá? Aqui ele vai te dar um total dos custos invisíveis por mês que você tem e vai dividir pela quantidade de peças que você disse ali em cima que você faz por mês. Então, nesse caso, vai dar 87 centavos por peça, tá? E, no fim, temos aqui a embalagem padrão, tá? Você vai ter que padronizar a sua embalagem. Se você não padroniza, eu sugiro fortemente que você faça isso, porque fica mais profissional, tá? Então, você vai colocar aqui quanto você gasta por sacola, papel de seda, laço, tudo que você usa para fazer uma embalagem. E aqui você vai ter o valor total da embalagem. Tudo isso precisa estar no custo do seu produto, tá? Porque senão você acaba saindo no prejuízo e nem percebe. Agora sim, vamos para a aba de calcular os materiais, de fato, né? Então, você pode colocar aqui o nome da peça e depois você pode baixar em PDF, pode pegar só essa parte aqui, arquivo, baixar, escolhe o PDF aqui, e aí você baixa em PDF cada material ali seu. Pode fazer um arquivinho no seu computador com os PDFs de cada um para você não se perder mais. E caso algum produto atualize, você pode vir aqui fazer de novo e baixar em PDF. Então, assim, eu deixei de uma forma bem livre, justamente a data para você saber. Agora em 2026 eu vou fazer um preço desse produto, mas chegar em 2027 as coisas vão sofrer reajuste. Então talvez eu tenha que recalcular esse produto e eu vou colocar aqui a data, 1º de janeiro de 2027. Eu recalculei esse produto aqui, tá? Então eu fiz dessa forma para ficar bem legal que você possa baixar PDFs e fazer arquivinhos disso aqui depois, tá? Então vamos lá. A primeira parte são os materiais que a gente usa a área, ou seja, largura e comprimento para poder calcular os materiais, tá? Então, aqui, exemplos: tecido, manta, entretela, plástico, tudo que você usa aqui é linear, você precisa cortar um quadrado ali, uns pedaços, você vai colocar aqui. Então, você vai colocar, vou dar um exemplo, tá? Necessaire, vou colocar aqui, necessaire, coloca a data aqui, hoje é 27/6/26, tá? Material, vamos supor, tecido estampado importado, sei lá.
tá? Então, quanto que eu paguei no metro do tecido importado? R$ 44,90. Qual que é a largura padrão dele? 140 centímetros. Quanto que eu gastei no frete? É uma coisa importante que eu falei. Quanto que eu gastei no frete dessa peça? Ah, eu gastei R$ 14 no frete. Quantos metros eu comprei na época? Ah, eu comprei 2 metros dessa peça, tá? Então, ele já vai calcular para mim que o preço do metro daquele tecido com frete embutido, distribuído nos 2 metros, dá R$ 51,90. Então, não é R$ 44,90 que eu vou calcular, é R$ 51,90. Entendem a diferença? Olha o tamanho da diferença. E peça por peça, a gente vai deixando de cobrar isso e vai se perdendo ali um bom dinheiro, tá? Então, vamos supor que para essa necessaire eu vou usar uma largura de 30 por 50, mais uma de 30 por 50, tá? Essas são as partes externas da minha necessaire. Aí aqui eu vou colocar tecido poá, para fazer o forro. É um tecido um pouquinho mais baratinho. Então, vamos supor que eu gastei, sei lá, R$ 29,90 o metro. Largura padrão, 140 centímetros. Quanto que eu paguei de frete? Eu paguei, sei lá, R$ 9,90 no frete e eu comprei 3 metros desse tecido na época. Então, cada metro desse tecido vai custar R$ 33,20 e não R$ 29,90 como eu estava prevendo lá naquela versão 0.0 da planilha. Vocês percebem a diferença? Então, aqui vou usar a mesma coisa. Vou fazer um forrinho para ela, então eu vou usar 2 pedaços de 30 por 50, tá? Isso aqui, gente, é uma medida totalmente aleatória, tá? É só para vocês entenderem um exemplo. Ah, eu vou usar aqui também agora manta, né? Vamos lá para manta. Manta R2. Então, de manta, eu paguei, gente, nem sei quanto que tá a manta, sei lá, R$ 40, não sei. R$ 40, 140 centímetros, quanto que eu paguei de frete? R$ 9,90 e eu comprei 4 metros. Então, o preço real da minha manta não é R$ 40 o metro, é R$ 42,47, 48 centavos o metro, tá? Então, eu vou usar a mesma coisa, já que eu vou fazer ela de base, eu vou usar exatamente o mesmo tamanho. Aí aqui no total, eu já tenho que eu vou gastar R$ 9,10 de manta, R$ 7,11 de tecido poá, que é o meu forro, e R$ 11,12 de tecido importado, que é a minha parte externa da necessaire. Bom, seguimos aqui então, tá? Eu diminui um pouquinho o zoom aqui para vocês visualizarem um pouco melhor a planilha. E o que eu fiz aqui, tá? Então, continuamos aqui com materiais de área. E eu criei mais 3 áreas aqui para incluir mais materiais, caso seja uma peça que usa tecidos diferentes, mais de 2 tecidos diferentes, ou que tenha uma entretela, algum item ali que seja de área, né, material de área, largura e comprimento, e que você precise colocar aqui, tá? Então, a gente vai conseguir aí 6 subtotais de material desse tipo para poder colocar lá na nossa calculadora, tá? Aqui na sequência, aqui ó, ele vai mostrar o total, tá? Então, somando todos esses tecidos que eu cortei aí, eu vou ter um gasto de R$ 30,03. Seguindo para os aviamentos lineares, aqui nós temos zíper, viés, elástico e cadarço. Eu coloquei os exemplos para ficar bem claro de como é. Então, temos o exemplo aqui, o zíper metálico. Vamos supor que eu vou usar 30 centímetros a R$ 4,50, então eu vou gastar R$ 1,35, tá? Lembrando que outra coisa muito importante, o preço que você coloca aqui é um preço só para você ter uma base, tá? O valor real do cálculo tá aqui. Então, vamos supor, eu vou usar 30 centímetros que eu vou fazer um outro zíper de alguma outra forma e ele é um pouquinho mais baratinho porque ele é mais simples. Então, ele vai me dar aqui o total. Mesma coisa, viés. Eu vou colocar viés aqui, quanto o comprimento, né? Quanto que eu vou usar 120 centímetros, quanto custa o metro do viés, eu vou usar 60 centavos e assim por diante, tá? Depois temos uma outra seção aqui, itens unitários, botão, argola, lilhosa, enfeite e tal, tudo que a gente vai usar aqui. Então, temos aqui, eu dei um exemplo, tá? 2 botões decorativos, R$ 2,80 cada botão, R$ 5,60 vai dar o total aqui. Vamos supor que eu vou fazer uma argolinha para poder criar uma alcinha de mão. Aí você pode colocar o valor aqui, uma argola, tantos reais, e vai te dar o total aqui, e um outro produto unitário que você queira colocar, tá bom? Bom, depois vamos para a seção de embalagem e representação. Aqui eu já coloquei os exemplos, tá? Então, vamos supor que para minha embalagem eu uso uma sacola craft, papel de seda rosa, cartão de agradecimento e adesivo de lacre para lacrar a sacolinha. Então, eu vou usar uma sacola, 2 papéis de seda, um cartão e um adesivo. Quanto custou cada um, quanto deu aqui no total, tá?
Bom, aí na sequência temos mão de obra, é uma parte muito importante. Então, até coloquei aqui, ó, puxada de configurações. Então, que você preencheu lá atrás, ele vai puxar automaticamente aqui, tá? Depois a gente tem as horas de confecção da peça. Lembrando que aqui é baseado em horas e não minutos. Então, se são 45 minutos, são 0,75 horas, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,75 horas. E ele vai me dar, em cima desses R$ 21,88, eu vou fazer em 45 minutos. Então, eu vou gastar R$ 16,41. Caso tenha minutos extras, você pode colocar aqui que ele vai calcular também, tá? Bom, vamos lá. Custos fixos e invisíveis. Então, custo fixo rateado por peça também está puxado lá de configurações. E custos invisíveis por peça, que é aquela parte que eu falei de agulha, desgaste de agulha, ferramenta e tal. Então, a gente coloca aqui, tá? Então, prontinho, ele apresenta aqui, então, o total para compor o preço dessa peça. Então, materiais de área, R$ 30,03, aviamentos lineares, R$ 3, itens unitários, R$ 5,60, embalagem de apresentação, R$ 2,95, mão de obra, R$ 16,41, custos fixos rateados, R$ 11,67 e custos invisíveis, R$ 0,87, tá? Então, aqui o custo não é para vender, tá? É o custo que você paga para fabricar essa peça, R$ 70,52. Então, aqui nós vamos colocar a margem de lucro. Eu coloquei um exemplo de 30%, mas você coloca aí a porcentagem que você deseja. Então, aqui nós temos R$ 21,16 de lucro. A peça base para vender, no mínimo, R$ 91,67. Lembrando que a peça ficou nesse preço porque eu coloquei uma necessaire de meio metro, tá, gente? Mas a necessaire, ela costuma ser menor, então ela vai custar menos, tá? Bom, então, o mais importante, que foi um upgrade que eu fiz aqui também, é em relação ao canal de venda que a gente vai usar para vender, porque depende muito do que a gente vai utilizar, então essa peça pode mudar um pouquinho de valor. Inclusive, coloquei essa parte da feira bazar, porque me pediram, porque não sabiam muito bem como calcular. Ah, eu tô pagando tantos reais para ter um stand, e eu quero saber como é que eu vou diluir esse valor nas minhas peças. Então, tá aqui. Se for uma venda direta, WhatsApp e Instagram, R$ 91,67, que é o preço que já está aqui na base. Se for marketplace, artesanal, Shopee, Mercado Livre, você vai colocar a porcentagem que eles cobram e vai dar o preço aqui, R$ 107,85. Se for uma feira bazar, vamos supor que eu vou pagar R$ 100 no stand e vou levar 10 peças, então vai custar R$ 10 por peça. Então, R$ 101,67. Ou seja, em resumo, a gente tem aqui 3 preços diferentes para a mesma peça, que vai depender muito do seu canal de venda. Então, sua peça pode custar de R$ 91,67 até R$ 107,85. Percebem a diferença e a importância de você enxergar como é que você vai vender aquilo para poder ter uma visão transparente e real do quanto vai custar e por quanto você tem que vender para você continuar tendo o seu lucro? É isso, é sobre isso.